você sair da Coreia agora e voltar para o Brasil e assumir uma equipe profissional lá em Santa Catarina? Então, isso foi 2013, né? Então, como falei lá no início, né? A ideia foi mudando, fui vendo coisas, opa, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é, isso aqui funciona. Então eu tinha uma ideia que eu confiava muito na parte tática. Achava que, pô, com essa tática aqui eu ganho de quem for, não interessa o nível dos jogadores, eu vou ganhar a tática. E não é assim. Aprendi na prática que não é assim. Então lá em 2013 no Barra, né, Futebol Clube, lá de Santa Catarina, foi o ano de fundação deles, foi o primeiro treinador profissional deles. E, pô, peguei o projeto do zero. Cheguei lá, não tinha campo para treinar, não tinha nada, então era um clube que pretendia se estruturar como se estruturou. Então, ele queria dar condições, só que ele ainda não estava pronto para dar condições e eu aceitei o desafio. Eu sabia da minha realidade, então eu fui disputar um campeonato profissional. Eu não tinha treinador de goleiro, não tinha preparador físico, era eu e o fisioterapeuta. É um grupo ali de 30, 40 jogadores. E aí você vai se desdobrar, vai tentar fazer. Então a questão do nível técnico pesa muito. Então eu achava, se a gente fizer isso, fechar esse espaço, e aí que você vê que um jogador com nível técnico muito acima do que você tem, faz a diferença que nenhuma tática consegue segurar. Então tinha essa limitação que eu na prática não conhecia. Então eu comparava as ideias vendo nível técnico semelhante. Então um time grande, pô, fez isso aqui, pô, funcionou, opa, isso é bom. Só que quando você tem a diferença muito grande técnica, essa parte tática ela meio que some. Então você consegue minimizar muita coisa, mas não vai resolver. Então essa foi a lição que eu aprendi em 2013. Então você tem, além de saber as limitações técnicas do seu time, você tem que ter pelo menos um nível parecido. Se você tiver um nível muito inferior, cara, você já está entrando com a corda no pescoço, não tem como, né? E normalmente a pessoa que está à frente do projeto, ela não sabe disso. Na verdade, ninguém quer saber, porque as pessoas vão olhar quantos jogos você jogou, quantos você venceu. Então eles não querem saber, mas ele não tinha preparador físico, não tinha treinador de jogo. Ninguém sabe, ninguém quer saber. Então é importante para a gente saber, quando a gente aceita um trabalho, isso vai ser avaliado pelo resultado, ninguém quer saber de mais. Tem que chegar, tem que fazer. E o principal para mim, o que vale para mim é aprender a lição. Então, pô, foi lá, acertou, errou, pô, aprendizado é esse. O meu maior aprendizado nessa época foi esse. Eu achava que com determinada tática, estratégia, enfim, o nome que vocês acharem melhor, daria para ganhar de qualquer time. Não dá. Como é que foi a sua rotina de treinamento na equipe profissional do Barra? Então, a rotina tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que eu tinha... foi a primeira vez na vida que eu tive 5, 6 dias para treinar. E a parte ruim é que eu era praticamente sozinho, né? Então tinha um fisioterapeuta que trabalhava comigo, que me auxiliava até nessa questão da prevenção de lesão, me ajudava muito no aquecimento. Quando eu dividia os grupos, ele dava uma força ali, mas não é dele, é diferente você ter uma comissão te ajudando. E então essa realidade fez questão de ter o campo, não ter o campo. Então você não tem clubes menores, muitas vezes você não tem o campo disponível todos os dias. Tem clube grande, né? Você tem essa dificuldade que pouca gente sabe. E então tudo isso atrasa o processo. Então você tem que otimizar muito o tempo. Então se você tem 2 dias com um campo grande, você tem que aproveitar. Você não pode perder tempo nesses 2 dias. São os 2 dias que você vai ter maior aquisição de conteúdo que você vai transferir para o jogo, né, quando você abre o campo. Então ter a disponibilidade de tempo para trabalhar foi muito bom, foi muito legal. Você operacionalizar os conteúdos, você ir treinando as situações e pegar esse tempo já para treinar determinado conteúdo. Levou tanto tempo para você começar a ter um parâmetro, foi muito interessante.
E mesmo com todas as dificuldades, foi um aprendizado enorme. Muito bom ter, saber como gerir e otimizar o tempo de treino. Você sentiu que você conseguiu transformar as suas ideias em realidade ou não, nesse momento? Consegui muitas delas, e muitas das ideias foram transformadas em realidade e não funcionaram. E isso é bom, você reconhecer quando a ideia não é boa ou se não funcionou por outro motivo. Então tinha essa questão do nível técnico que eu citei, que o time era muito jovem, muito mesmo, né? Muito jogador sem essa base, né? Sem essa vivência. Eram bons jogadores, mas não era o suficiente não era um time maduro o suficiente para estar competindo de igual para igual com os times que vieram para subir, né? Então teve muita limitação relacionada a isso, mas também teve muito, como falei também anteriormente, eu achava que com determinada estratégia isso ia ser compensado, e não foi. Então foi um aprendizado bem legal, mas muita coisa eu consegui executar, funcionou e eu uso até hoje. Outras não quero mais saber.